Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Eu chamei porque eu acho que seria interessante conversar, porque eu acho que a gente tem isso em comum. A gente é negro e, tipo, a esquerda não gosta porque não segue aquele perfil comum, e também às vezes a direita torce o nariz simplesmente porque o cara ousa não ser bolsonarista, né? E você passa por isso. Passo por isso faz tempo Só que assim, né? Eu escolhi ser um cara livre, sempre. Então, tanto é que o mote da minha coluna na Gazeta do Povo, que existe desde 2018, né, é a liberdade é um direito radical. E no meu Twitter, que agora é X, que acho que eu criei em 2012, sei lá, também, tá lá um homem livre. Desde então nunca mudei, tá? Então, eu sei o significado da liberdade porque eu sei, não por experiência própria, mas por conhecimento, né, o preço da escravidão. Sim. O preço de você estar cativo de alguma coisa. Então, a liberdade tem um preço caro, né? Foi caro conquistar a liberdade, né? Assim, a gente vive num país que teve 350 anos quase de escravidão, então de um regime no qual parte considerável da sociedade, que se parece conosco, né, era escrava. Então o senso de liberdade, né, o anseio pela liberdade dessas pessoas era a coisa mais importante. Então preservar esse legado, eu acho que é uma das coisas mais importantes pra gente que é negro no Brasil, ou sei lá, em qualquer outro lugar que a escravidão tenha sido uma constante por muito tempo. Então, eu sei o que significa estar cativo, então eu prefiro ser livre, né? É com o ônus e o bônus que a liberdade me dá. A impressão que eu tenho é que o pessoal, eu falei isso até num podcast uma vez, que o pessoal quer fazer do negro a mesma coisa que fez do índio, sabe? Fazer um mito assim, pra você ser negro de verdade, você tem que ser do candomblé. Pra ser negro de verdade, você tem que ser de religião de matriz africana, você tem que se vestir de tal forma, você tem que gostar de tal música, você tem que fazer tal coisa. E quando eu vejo isso, cara, quando eu comecei a fazer comédia, que eu vi que isso ficou bem acentuado mesmo. As pessoas não esperam que você haja como cidadão normal, assim. Você tem suas opiniões, inclusive em religião, uma coisa que eu percebo muito, cara, os caras ignoram o fato da maioria do povo negro aqui no Brasil ser protestante. Sim. Ou católico. Sim. É um fetiche para domesticação. Entendeu? Esse é o ponto. Eles gostam de fetichizar, porque se você fetichiza, você agrupa. Sim. Se você agrupa, você domestica. Entendeu? Então quando você fala, não, o negro tem que ser isso, aquilo, aquilo outro, significa que ele quer que você seja como ele quer que você seja. E se você for como ele quer que você seja, ele domesticou você, acabou. Exato. Entendeu? Aí você perdeu a sua autonomia. Porque você segue algo que estão dizendo para você seguir, você pensa como estão dizendo que você tem de pensar. Ou seja, todo aquele legado, de novo, de liberdade vai por água abaixo, né? Por isso que quando eu comecei a falar desse assunto, assim, de novo, porque eu tive de lidar com isso quando eu era adolescente. Assim, na minha vida adulta, eu me preocupava muito pouco com isso, que eu fui viver minha vida e ficar fazendo com que o racismo me paralise. Eu não tem como, então eu vou viver minha vida. Tive, assim, uma juventude muito assim, influenciada por essa questão. Cheguei a ser aquele cara revoltado e querer brigar com a polícia toda hora. Sim. Eu era parado toda hora. Então isso começou a me irritar e eu comecei a brigar com a polícia. Quando a polícia me parava e meus amigos ficavam, para com isso, para com isso. E eu falava, não, por que tá me parando de novo? Eu já queria brigar com os polícias, aí tomei tapa na cara, aquela coisa toda. Sim. Então eu tive essa fase Malcolm X, assim. É isso que eu pensei aqui. Aí uma hora eu falei, cara, assim, vou viver minha vida, né? Então eu fui, né, amadurecendo, aí comecei a trabalhar e tal, e comecei a fazer minhas coisas. E aí isso foi ficando um pouco de lado, eu já não esquentava tanta cabeça com isso. Não que eu não esquentasse a cabeça com o racismo, propriamente dito. Sim. Porque eu sempre fui muito taxativo em relação às coisas quando se relacionavam a racismo e tal. Então, por exemplo, eu nunca gostei de piadinha comigo.
Sim. Né? Piadinha de preto e tal, que os caras sempre gostam de fazer. Então, eu sempre, quando acontecia, né? Então, falava. Então, eu sempre tive uma postura muito combativa, mas uma postura pessoal minha. Eu não precisava ninguém ser como eu. Né? Sim. Então, quando eu vi a discussão amalucada, e eu falei, pô, não tem ninguém falando como eu falei um dia, ou ninguém pensando como eu pensava, ou como eu penso, por quê? O que aconteceu? Então, quando eu percebi isso, eu comecei a usar um termo que agora ele caiu no mundo aí, ninguém sabe que... Sim, eu não digo que foi eu que inventei, mas, de certo modo, eu que popularizei ele na discussão política, que é escravidão ideológica. Né? Sim. Caiu no mundo aí, os caras falam e nem sabe de onde saiu, mas quem começou a falar isso fui eu, em relação ao negro, de dizer, olha, o negro foi escravo fisicamente por muito tempo. Então, ele deixou de ser escravo fisicamente para ser escravo ideológico agora, porque ele tem que seguir uma cartilha que entregaram na mão dele, né? Então, eu não admito isso, nunca admiti, né? Por que eu vou admitir agora? E muitas vezes você, quando não tá nessa senzala ideológica, você é descaracterizado enquanto negro, né? Sim. Já chegaram assim, falaram pra mim várias vezes, você parece que é branco. Outros negros. O problema é que eu sou negro, eu não sou negre. Porque você tem que ser negro pra agradar. E basicamente isso, você fica nessa escravidão ideológica por boa parte dessa academia que é branca, muitas das vezes. É um cara branco, de classe média, de uma realidade diferente da sua. E uma coisa que eu percebo muito, cara, hoje, tanto no movimento negro quanto nos intelectuais negros, ou essa elite, assim, que é um distanciamento do povo. Sim. Das pessoas mais simples, assim. E eu venho dessa galera, entendeu? Aí, outra coisa que eu percebo, assim, tipo, você questionar o racismo estrutural é um absurdo. Parece que tá falando da lei da gravidade, que é provada matematicamente. Entendeu? Exatamente. Aí, pô, Silvio de Almeida é Deus. Djamila Ribeiro é deusa. Se você questionar os caras, fica numa... Eu li o livro dele, do racismo estrutural. Boa parte eu não entendi. Porque essa é uma estratégia também de quem bebe do pós-modernismo, né? Que fala uma coisa tão difícil que ninguém entende, ninguém questione. É tudo muito abstrato, né? E da parte que eu percebi, eu falei assim, cara, esse cara tá falando sobre o racismo na sociedade, mas ele não é um livro com a pretensão de ser antirracista, é um livro de ser anticapitalista. Sim. Porque ele tá atacando o tempo todo o capitalismo. É isso. O fato é o seguinte, as teorias pós-modernas, para usar o termo que você usou e muito apropriadamente, as teorias pós-modernas, elas são um divertimento de elite. Então você imagina que você está diante de uma circunstância que é: a Europa estava saindo de 2 grandes guerras, então existia uma desilusão lá, aquilo que o Weber vai chamar de desencanto do mundo. Então tem toda uma desilusão dos caras, pô, né, aquele papo que quando você assiste Oppenheimer, para quem tá assistindo a gente aí, quem viu Oppenheimer, isso tá meio presente lá, assim, na figura do Robert Oppenheimer, que ele ajuda a criar a tal da bomba atômica, e quando ele vê para que os caras vão usar mesmo, ele fica com aquela cara tipo, meu Deus, né? Saiu da minha mão agora esse negócio, agora eu não sei mais o que vai acontecer. E diante daquele flagelo que a bomba causou, ele tem um desencanto com a coisa, né? Então ele quer, vou ficar recluso, não quero saber de nada e tal. Então, esse pessoal que, perdão, durante a primeira metade do século XX era criança ou adolescente, então eles viram tudo aquilo acontecer, eles viram o flagelo da guerra, né? Imagina um alemão ver o que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra, imagina um inglês, um francês, todo aquele flagelo da guerra que nós brasileiros nem conhecemos isso aí. A gente nem tem esse imaginário da guerra muito presente em nós. Eles têm. Sim. Então você imagina esses caras todos desiludidos, né? E tentando achar um culpado, né? Até que eles vão... o culpado é o capitalismo, o culpado é a família, o culpado é a ganância do homem poderoso e não sei o que, os governos e tal. Então eles começam a criar teorias para tentar responder a esse desconforto que eles estavam sentindo e tentar construir a ideia de um mundo diferente. Então, quer dizer, é um divertimento teórico, assim, não tem respaldo na realidade. O diagnóstico, às vezes, até tem alguma precisão. Então, você, sei lá, vai lá no Marx,
É óbvio que tinha problema na época, né, Sim. do começo da Revolução Industrial e aquela coisa da exploração e tal. Aquilo ali não é tudo falso. Né? Sim. O problema é que o cara pega um diagnóstico, aí ele pega daquilo e dispara um monte de maluquice. Né? Então, assim, as conclusões, às vezes, né, e na maioria das vezes, são erradas. Então, na verdade, é isso.